Por que eu odeio esse Rui Costa Pimenta? O que esse bosta faz? Ele faz assim, ó. Ele cria um Lula split personality. Ele cria um Lula paralelo. Tudo que o Lula faz e é, na realidade, não existe. Esse Lula não é real. O Lula real é o Lula do ideal que ele inventou. Então esse governo que tá aí não é o do Lula. Então é de quem então? Do fantasma, do alienígena? Que alguém botou uma arma na cabeça do Lula pra ele assimilar o Alckmin? De onde é que tirou isso aí? Sendo que o próprio TV 247, esse pessoal de esquerda, vangloria e baba o ovo do Lula. Inclusive o próprio Rui Costa Pimenta. O Lula é um costurador. Esse é o estilo da política do Lula. Qual é dessa gente, cara? Confusão que esses caras criam na cabeça desses coitados aqui. É um governo do Lula, é diferente. Não, o governo não é do Lula. Então, tu não disse que o governo não era do Lula? Tá, mas então o governo do Lula é essa merda que tá aí, né? Que eu expliquei: impostos, corte do Bolsa Família, corte da aposentadoria do INSS, taxação de tudo que é lado, apoio e criação de estruturações de repressão, de censura nas comunicações da população. Esse é o governo do Lula. Tu quer realmente que esse seja... Então tá, então esse é o governo do Lula. E eu digo então, não enfrentou os juros dos bancos, vende petróleo para Israel, a tal das queimadas que acusava o Bolsonaro das queimadas. O Bolsonaro tá pior no governo do Lula. E aí, meu? O Lula protege o neoliberalismo, o Lula protege os juros, não recuperou nada da Lava Jato, que a Lava Jato destruiu, não reestatizou nada. Nada. Inflação só cresce. Vai cortar mais Bolsa Família ano que vem. Então tá, esse é o governo do Lula. Parabéns. Isso aí. O que mudaria, por exemplo, na Nada. geopolítica, na Nada. diplomacia? Você acha que o Brasil iria para um alinhamento total com o Império? Como que seria? Eu acho que... Mas o que isso significa pra nós, cara? Note que todas essas mudanças lá no topo nunca revertem coisas boas pro brasileiro. Nunca. O Brasil iria para uma política pró-imperialista profunda. O Alckmin é um homem do PSDB, é um elemento... É engraçado como eles discutem essas políticas como se o Lula não tivesse responsibilidade. Se o governo é do Lula, por que o Lula enfiou o Alckmin de vice? Ele podia ter enfiado o Boulos. Por que ele... Foi o Lula que criou essa situação. Por que ele é vítima? O governo é dele, como vocês disseram. Por que ele botou o Alckmin aí? Muito pró-imperialista, tudo isso daí. Não vamos, né? Nós não podemos aqui ficar fazendo essas fantasias que às vezes o PT faz, né? Não, olha o Alckmin, grande vice-presidente. Ele está lá, ele não vai atacar o Lula, ele não é louco, né? Mas ele está trabalhando em função de uma outra política, né? Veja na eleição, quem é que ele apoia? Os candidatos e tudo. Ele não apoia nenhum candidato do PT. Ele não é do PT, não tem nada a ver com o PT. E se ele ficar solto aí no galinheiro, vai ser uma loucura para as galinhas. Ou seja, para nós. Eu não sou galinha. Eu estava até comentando ontem com os amigos aí no almoço sobre o eventual comportamento da imprensa brasileira. Assim, no primeiro dia seria assim. Esse pessoal veio numa bolha, saem para jantar, comer coisas, discutem cordialmente, trivialmente sobre essa política aí. Para eles é só uma coisa comum. Tragédia. No segundo dia, preciso investigar as causas. No terceiro dia, Alckmin monta seu governo. Quarto dia, os desafios de Alckmin. Quinto dia, programa, é preciso fazer o ajuste. E aí? Qual é a novidade? Por que o Lula não colocou um outro vice? Se ele quisesse não ser assassinado, ele colocaria sempre um vice mais radical do que ele. Assim ele pareceria sempre uma alternativa melhor. Ele poderia colocar um comunista de vice, por exemplo, se ele quisesse se proteger. Quem disse que foi isso que aconteceu? Por que o sistema mataria o Lula? Se o Lula é o maior servil, o sistema que precisa do Lula para costurar o neoliberalismo. Sempre essa é a política do Estado brasileiro.
Não importa se é direita ou esquerda, eles manejam entre as pessoas. A função do Bolsonaro qual era? Sustentar o neoliberalismo. O golpe na Dilma foi dado por quê? Para que o neoliberalismo avançasse mais e recuperasse seu território perdido nos outros, porque não estava o suficientemente neoliberal. Ou seja, indústrias nacionais, tecnologia sendo desenvolvida. Nós poderíamos ter nossa própria Starlink, que é só o Elon Musk sabe fazer satélite de internet? Tem alguma receita mirabolante aí? Não. Então, fiscal e privatizar a Petrobras. Seria uma coisa muito, muito rápida. E acho que a imprensa ficaria, Rui, na verdade, tendo muita dificuldade em disfarçar o seu eventual conteúdo. e daí, o que as pessoas vão fazer? Disfarçar pra quem? Tu acha que alguém se importa com essa merda, cara? O pessoal ganha R$ 1.500 por mês. Que diferença faz se é Lula, se não é Lula? O que muda isso? Exatamente, né? Não, para essa imprensa aí seria uma glória, né? Seria uma vitória política extraordinária. Então o Lula tem que se cuidar, né? Tem que prestar atenção, porque Eles falam como se o Lula tivesse 30 anos e o resto da vida pela frente. O Lula tá com 78, cara. Ele tem no máximo uns 12 aí. Máximo. Pode ter uns 12, 16 anos. É só esperar 16 anos. ele está numa situação em que, se ele for eliminado do cenário, a cama está feita para o imperialismo. Mas porque a cama já tá feita pelo império. O Lula apoia o Biden, cara. O Lula apoia o Biden. Eles fingem que o Lula é um cara que ele não é. O Lula apoia o Biden. Que mais? O que o Alckmin faria? Apoiaria mais o Biden? O Lula é a favor de toda essa besteira woke que é pura importação dos Estados Unidos, essa merda. O Lula é a favor das políticas ecológicas americanas, que se trata de controle energético, né, de não permitir que países emergentes usem o petróleo que eles têm para financiar sua própria indústria. Então eles inventaram, porque aí os americanos têm o monopólio da tecnologia verde. Aí o brasileiro tem que fazer financiamento, comprar, importar a tecnologia de fora e manter a estrutura permanente de Brasil colonizado, de Brasil dependente de tecnologias estrangeiras, porque o Estado neoliberal, para pagar um juro de uma dívida que ninguém sabe qual é, não pode permitir Estado mínimo, né? Aí tem os libertários, neoliberal, né? Que eu faço react contra esses caras como um saneamento. Eu não dou ponto sem nó aqui. Os outros aqui podem achar que o que eu faço aqui é idiotice, pode ficar cansado. Ah, de novo, vai fazendo um react desse cara. Isso é uma cirurgia. Eu tô tirando um cancro, um câncer. Ah, então, cara, isso aí desestimula o cara, porque é uma pessoa fazendo e 300 milhões destruindo. Ah, é complicado isso. Eu não sei que Lula é esse Lula que eles inventaram, um Lula paralelo aí, que não existe esse Lula que eles estão falando. Existe esse Lula. Para a grande burguesia, para o mercado financeiro, o vice dele está prontinho, é um homem prontinho para dar uma... Que diferença faria? Eu já descrevi os porquês. Que diferença faria? Uma guinada total, né? Isso que o Lula faz sob pressão, ele faria com a maior tranquilidade, com o maior gosto. Muito mais do que isso. Qual é a diferença do Lula fazer a mesma ação sob pressão que o Alckmin faria tranquilamente? Que tipo de análise de merda é essa? Isso é a mesma coisa de dizer assim, eu estuprei com muito pudor, viu? Eu tive que estuprar essa criança com muito pudor. Agora, se fosse o Alckmin, ele estupraria sem pudor nenhum. Que diferença faz? O ato errado é estuprar, não é? Então o Lula, ele faz... O governo do Lula é uma merda, mas ele ainda é esse Lula glorioso que nunca existiu, e ele faz essa merda de governo contrariado, mas ele controla o governo dele, foi ele que botou o Alckmin lá. O PT é um partido maravilhoso. O que seria do Brasil sem o PT? Mas foi o PT que escolheu o Alckmin. Que merda de análise é essa? O Lula é a favor do Biden, mas o Lula não gosta do Biden. Então eles criam esse Lula do backstage que não existe, o Lula fantasmagórico, esse Lula imaginário. Ele não existe, esse Lula. Existe só o Lula que existe. Ou seja, então seria aí uma fragilidade da frente ampla, né, Rui? Com certeza. A frente ampla é um calcanhar de Aquiles, né? Ela serve para o governo se equilibrar aí minimamente, mas ela é um cavalo de Troia, não tem como negar isso. Sempre foi, essa é uma política antiga dos partidos de esquerda, né?
aliança com a burguesia. A burguesia não é uma classe social na qual você pode confiar. Em primeiro lugar, o PT poderia sempre educar e mobilizar a população. Então toda essa análise sobre o Lula e sobre o PT, ela é baseada numa fantasmagoria, numa alucinação, numa mitologia, de que o Lula é esse presidente nacionalista que ama o Brasil e que ele gostaria de fazer muitas coisas por nós, mas ele não pode, porque forças do mal não permitem. Mas você tem que continuar apoiando ele, mesmo que ele nunca possa vir a fazer aquelas coisas pressupostas que ele amaria fazer, mas não faz. Não há evidência para esse amor, e isso não importa, aliás, porque ele não faz o que ele deveria fazer. Ele é um presidente imaginário. Nesse ponto, qual é a diferença entre ele e o Bolsonaro? Eu não sei. Eu acho que o caso do Lula é pior que o do Bolsonaro. Porque o pessoal do Bolsonaro sabe que o Bolsonaro é um bosta. Só que eles não se importam que o Bolsonaro é um bosta, que a função do Bolsonaro é destruir e embaralhar. É um sentimento de vingança e destruição que a militância do Bolsonaro tem. Eles odeiam o sistema brasileiro, com razão. Eles detestam a política brasileira e eles acham que o Bolsonaro representa a destruição disso. O pessoal do PT acha o contrário. Que o que nós temos no Brasil é maravilhoso e que o Lula é o grande estadista internacional que sustenta esse Estado que está aí, que é ruim porque a burguesia está aí, mas é bom porque o Lula está aí. Essas coisas não fazem sentido. Essas merdas, é que esses caras aqui são pagos pra isso. Esse Atucci é pago pra essas coisas. Esse Rui quer o poder pra ele. Ele tem que vir babar o ovo do Lula aqui, porque o Lula é um ponto magnético de aglutinação política. O PT, ele cria uma espécie de mitologia política. Tu cria mitologia política, que eu tô dizendo, tu cria. Tu passa o tempo inteiro fazendo isso. Tu fez isso agora? Que isso? Tu tá... Ah, meu Deus. Como se as pessoas fossem decisivas, como se né? Aí aparece lá o cidadão que é um super, por exemplo, a Marta Suplicy. A história que contam dessa Marta Suplicy é uma loucura. Essa mulher é uma pistoleira, uma cangaceira. Rui, acho que aí você tá pegando pesado, hein? Por que você tá dizendo isso? Nossa. Ó, atritamento aqui, ó. Atritamento. Não pode, porque o Atucci representa o partido e o PC e a Marta Suplicy do partido. Não pode. Isso aqui ela já fez. Foi prefeita de São Paulo, vários programas sociais. Bem aprovada. Não, tudo bem. Mas aí também teve prefeito de direita que foi bem aprovado. Falo que o Abreu Sodré foi o melhor prefeito de São Paulo. Era um homem da ditadura. Isso aí não quer dizer nada. Não, quero dizer que fez programas sociais, tal. Fez o céu. Fez... Mas não foi. Também atacou a população, veio com o negócio das taxas, queria cobrar taxa de todo mundo. Ela montou esse sistema do bilhete único que eu vejo todo mundo ingenuamente elogiar, que é um sistema de financiamento das empresas de ônibus pelo Estado. Eu não sou nem um pouquinho fã dela, mas o pior não é isso, não é a prefeitura dela. O pior é que ela apoiou o golpe, né? Esse golpe foi o golpe da pistolagem. Ela foi lá pistoleira, né? Pistoleira no sentido, não no sentido sexual da coisa, né? Não, com certeza. Agora, deixa eu te falar, ainda sobre esse aspecto. Ele concordou, né? Para mudar de assunto. O Rui faz essas coisas chocantes aqui em relação à esquerda, porque isso ele quer atrair os radicais do PT ou radicalizá-los e arrastar para ele, ou também para alimentar a base do partido dele. Então você acha que Mas o Lula pode fazer o que ele quiser. O Lula é extraordinário. Você entendeu o que o Rui faz aqui? É necessário trocar o avião presidencial? Esse é o assunto. E enfrentar a imprensa que vai dizer que o Lula quer um avião novo, aquela coisa toda? Grande merda. Olha, precisaria ver exatamente o que aconteceu, né?
Para apresentar uma solução, precisaria ver. Você, na realidade, nesses casos, você precisa ter pessoas de confiança, né? Precisaria ter uma pessoa de absoluta confiança e que tivesse uma capacidade técnica de ver se as coisas estão indo bem, né? Porque se aconteceu alguma coisa que foi deliberada, isso aí foi feito na manutenção do aparelho, né? Porque o piloto não vai se matar lá em cima. Claro. Ou seja, poderia acontecer até com um avião novo, então, por exemplo. Poderia acontecer com qualquer avião. É um perigo que qualquer pessoa que usa aeronaves corre. O pessoal da manutenção, você infiltra lá uma pessoa, a pessoa sabota o avião e pronto, acabou. É como esse negócio do Raíssa, do presidente do Irã, que morreu no meio. Bom, mas se Israel, graças aos Estados Unidos, tem a capacidade de criar uma empresa de fachada que cria pagers explosivos, tu nem sabe que esses caras não são capazes de fazer com aspectos da eletrônica do avião. É por isso que o Brasil tem que sempre nacionalizar sua indústria bélica. Isso inclui manter a Embraer nacional, a Embraer de maneira nacionalista. Parte da eletrônica da Embraer, ela é importada. Tu não sabe se esses caras não podem emitir um sinal, uma frequência que causa um distúrbio na turbina, não se sabe. A não ser que tu construa todo o avião e que o pessoal que constrói o avião seja de tua confiança, da confiança da nação, que haja um compromisso mental nacionalista, não adianta discutir essas coisas, porque o PT ele sempre faz isso, ele nunca enfrenta os verdadeiros problemas e fica reclamando depois, quando esses verdadeiros problemas que não são enfrentados voltam para morder eles no rabo. Nem adianta, nem vou perder meu tempo dando boca sobre isso, porque se tu não enfrentar a Lava Jato, tu não vai ter uma Embraer aí, nacionalista. Deveria se analisar em quais elementos a Embraer depende na sua eletrônica de aviônica de importações, buscar fazer verticalizações de engenharia reversa, estabelecer empresas nacionais que façam isso e buscar expandir mercados na África ou outro país da mesma eletrônica, ou criar mecanismos. Tu deveria primeiro, teve a oportunidade de fazer isso no golpe de 2016 e declarar os Estados Unidos nosso inimigo e dizer que qualquer coisa suspeita que acontece aqui no Brasil tem dedo de americano. Não é óbvio isso? O Lula, ele matou tudo isso, matou o meu canal, matou o que eu fazia aqui. E as pessoas, infelizmente, como elas são tudo teleguiadas, se não tá na moda, não tá na onda, o pessoal desistiu. Eu vi o quanto mudou desde 2018 a relação de pessoas no YouTube com política. Mudou demais. Demais. Ninguém dá bola pro tipo de conteúdo que eu faço mais. O canal não cresce. Fora que deve ter as putarias do Alexandre de Moraes. Além disso, tem as pessoas. O pessoal mudou de foco. O pessoal não tem interesse mais nesses assuntos. Vai ser muito difícil manter esse canal por mais alguns anos. Vai ser difícil. Tá? Porque eu não posso me expor demais. Porque o PT criou o Alexandre de Moraes. Se o PT, por exemplo, se eu faço uma crítica ao Lula muito veemente, não nesse estado agora, mas vamos supor, se o canal busca expandir-se e o cara faz uma crítica muito veemente, se tu é uma figura pública, o cara vai atrás de ti. O PT passa um fio pro Alexandre de Moraes e manda fechar teu canal, te põe na cadeia. Esse é o governo Lula maravilhoso? Já só fácil o Lula morrer. Até se o Lula morrendo enfraquece o STF, eu sou a favor. Porque se nós estamos aqui disputando qual conjunto de loucos vai alimentar qual grupo de algozes, ou o mesmo grupo de algozes, que diferença faz? Porque essa é a disputa política que tem. Qual grupo de fascistas malucos tu quer sustentando o sistema brasileiro de poder que não se altera sobre nenhum governo? Então, vão tomar no cu.